exército regular da Espanha contra os comunistas naquela guerra. Ele foi baleado na guerra, foi ferido na guerra. E depois da guerra ele veio para o Brasil. Ele, na verdade, ele era de uma família muito rica, né? Ele não era da Espanha em si, do continental, ele era da ilha de Palma de Mallorca. Eu tinha que declarar uma profissão para poder ser aceito aí para migrar para o Brasil. E ele migrou como pedreiro. Aí foi trabalhar com fábrica de sapato no Rio Grande do Sul e tudo mais, depois veio para Petrópolis, trabalhar também no ramo de sapatos. Aí disse que ele chegou lá e se encantou com aquilo lá por causa da capelinha de Nossa Senhora. Não foi nem pelo local em si, porque na época ele comprou o sítio lá, não tinha luz, praticamente não tinha estrada, não tinha nada. E quando ele veio para o Espraiado, acho que foi na década de 60 que ele veio para o Espraiado, se eu não me engano. Eu conheci ele mais ou menos nessa época, que eu era pequenininho, os carros ficavam agarrados na estrada, no meio da lama, aí um dia, conversando com ele lá no Espraiado, eu era com uns 10, 11 anos mais ou menos, até menos que isso. Aí eu conheci ele nessa época. E um dia até que tinha um gordinhozinho, e o gordinho também estava esperando desatolarem o caminhão do meu pai que estava atolado para poder rebocar o carro dele, né? Aí fiquei conversando com ele e tudo mais, aí depois fui fazer a primeira comunhão, aí eu tinha uns 12 anos mais ou menos, 11, 12 anos quando eu fiz a primeira comunhão. E ele sempre teve um bom relacionamento dentro da comunidade católica de Petrópolis, exatamente para ajudar a comunidade dos Espraiados, que naquela época eram muito pobres. Ele conseguia muito donativo de roupa, de cobertas, de cobertores, agasalhos, brinquedos para as crianças. E era pedindo mesmo a comunidade católica de Petrópolis para conseguir essas coisas. Aí trazia para eles em dias que eram programados para fazer a cerimônia da missa, distribuía para as crianças, distribuía para a população. E era bom aquilo lá que era muito frequentado, né? Foi ele que levou, vamos dizer, o cristianismo à comunidade do Espraiado. Praticamente foi ele que levou, porque até então o Espraiado só conhecia a ladainha, né? Ele tinha uma vida muito simples. Embora tivesse um apartamento que era bem espaçoso, mas a maior parte do apartamento dele era usado para guardar as coisas que ele conseguia para trazer, para dar os donativos para a comunidade, ele guardava no apartamento. Então a maior parte do apartamento dele era destinado a guardar donativos para a comunidade. Tinha um gordinhozinho 66, entendeu? Que depois que enguiçou ele não usou mais, passou a vir de Kombi emprestada, da Arquidiocese de Petrópolis, que emprestava ele a Kombi para ele trazer os donativos. Às vezes algum amigo de lá que também trazia ele de carona e ficava no sítio dele no Espraiado. Uma casa com os quartos anexos, onde moraria uma família, tá, que seria registrada como funcionário da associação e... Boa tarde. E essa família seria responsável por uma quantidade de 8 a 10 crianças. Muita gente, acho que no Espraiado, antes dele, ninguém fazia a primeira comunhão. A primeira comunhão chegou no Espraiado com a presença dele lá. Cerimônia da missa, eu acho que muito poucas pessoas daquela época tinham acesso a uma cerimônia da missa, a não ser quando vinha uma missa de defunto aqui na matriz, né? Tirando disso, uma missa era coisa raríssima na vida de alguém de lá daquela comunidade. E outra coisa também que ele instituiu naquela época lá, que era uma coisa muito interessante, era aquela a Santa Peregrina que ia de casa em casa, e que isso foi aproximando os vizinhos que iam nas casas uns dos outros para fazer oração, quando a Santa estava na casa das pessoas. Foi até que foi aproximando a vizinhança de uma maneira mais cordial, talvez, ou religiosa, não sei, mas antes disso também as pessoas eram mais isoladas, embora morassem numa mesma comunidade, eram mais isoladas, né?